Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Introdução 3. Notas históricas. Para que possamos compreender melhor certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o significado de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica naquela época. Essas palavras foram muitas vezes mal traduzidas e, para nós, não têm o mesmo significado, o que gerou algumas incertezas. A exata compreensão do significado dessas palavras explica o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que à primeira vista parecem estranhos. Samaritanos. Após a separação das 10 tribos de Israel, Samaria tornou-se a capital daquele reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, ela foi, sob o domínio do Império Romano, a sede política e administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar o imperador romano Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, vinda desde o tempo da separação, eternizou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações de amizade e convivência recíprocas. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não precisarem ir até Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram as seguintes reformas. Passaram a admitir somente o Pentateuco, contendo as leis de Moisés, e rejeitaram todos os livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais remota antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, sendo, por isso, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha como único motivo a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Os samaritanos eram os protestantes daquela época, pois se opunham ao judaísmo. Ainda hoje, encontramos samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jaffa. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só casam entre si. Pentateuco. São os 5 primeiros livros do Testamento escritos por Moisés: Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ortodoxos. Todos aqueles que são fiéis a determinados princípios. São extremamente rigorosos, rígidos e não costumam ser flexíveis sobre nenhum assunto. Heréticos. Aqueles que seguem uma doutrina contrária aos dogmas definidos pela Igreja dominante. Protestantes. Nome genérico dado ao adepto da Reforma Protestante que no século XVI separou-se da Igreja Romana. Entre os mais conhecidos estão Lutero e Calvino, que deram origem às correntes luterana e calvinista. A Igreja Anglicana, na Inglaterra, também pode ser colocada nesse grupo. Nazarenos. Na antiga lei, os judeus que faziam votos de guardar a pureza absoluta por algum tempo, ou por toda a vida, eram chamados de nazarenos. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista foram nazarenos. Mais tarde,
Os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, em alusão a Jesus, que cresceu em Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética que existiu nos primeiros séculos da era cristã, semelhante aos ebionitas, dos quais adotavam alguns princípios, misturando as práticas da lei de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Ebionitas, seita religiosa dos primeiros séculos que defendia e utilizava a continuação das práticas judaicas dentro do cristianismo. Publicanos eram os cobradores das taxas públicas na Roma antiga. Sua missão era a cobrança de impostos e rendimentos de toda espécie. Atuavam na própria Roma e por todo o império, assemelhando-se aos cobradores de impostos gerais do antigo regime francês, que ainda existem em algumas regiões. Muitos publicanos conseguiam acumular riquezas fruto de cobranças e benefícios escandalosos, não se importando com os riscos que corriam. O nome publicano foi usado mais tarde para designar todos aqueles que lidavam com o dinheiro público e também seus agentes subalternos. Atualmente, essa palavra tem um sentido pejorativo e é usado para designar os financistas e os agentes de negócios pouco escrupulosos. Às vezes, temos o hábito de dizer ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a uma fortuna de origem desonesta. Durante a dominação romana, o imposto era o que os judeus mais tinham dificuldade em aceitar, e isso causava entre eles uma grande irritação. Essa cobrança gerou várias revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois eles o consideravam contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso, chefiado por um certo Judas, conhecido como o Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus odiavam essa cobrança e todos os que eram encarregados de executá-la. Esse era o motivo da aversão que nutriam pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais encontram-se pessoas muito estimadas e honestas, mas que eram desprezadas em virtude das funções que exerciam. Os judeus distintos desprezavam também as pessoas que mantinham relações com os publicanos, pois acreditavam que iriam se comprometer se mantivessem relações de intimidade com eles. Peageiros ou portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados de receberem a peagem, ou seja, o pagamento, principalmente dos pedágios que eram recolhidos nas entradas das cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos guardas alfandegários e dos recebedores de impostos sobre mercadorias. De um modo geral, eram tão malquistos quanto os publicanos. É por esta razão que, no Evangelho, encontra-se frequentemente o nome publicano associado ao de pessoa de má vida. Classificar alguém como pessoa de má vida não significava que a pessoa fosse viciada ou sem moral. Era antes uma expressão de menosprezo, sinônimo de pessoa indigna de se relacionar com pessoas do bem. Fariseus, do hebraico farash, divisão, separação. A tradição era uma parte importante dos estudos que os judeus faziam referente às questões religiosas. Ela consistia na interpretação e no significado dos trechos que compunham as escrituras e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores da lei, isso era motivo de intermináveis discussões, geralmente sobre simples questões de palavras ou de formas, bem ao estilo das disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram então diferentes seitas e cada uma delas pretendia ser a dona da verdade.
e, como quase sempre acontece, detestavam-se cordialmente umas às outras. Entre as seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe o judeu Hilel, doutor da lei e nascido na Babilônia. Ele fundou uma célebre escola onde ensinava que a fé só devia ser depositada nas Escrituras. A origem dessa seita foi por volta dos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, e também por Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, Alexandre devolveu a honra e os bens aos fariseus, fazendo com que eles retomassem o antigo poder. Este poder foi conservado até a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, no ano 70 da era cristã, pelo exército romano, no governo de Vespasiano. Foi nessa época que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo judeu. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas e cumpriam rigorosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias. Possuíam um fanatismo muito grande pelo partidarismo e eram inimigos dos inovadores. Fingiam ter uma grande severidade de princípios e, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer a vida do que uma manifestação de fé sincera. Não possuíam virtudes, apenas aparentavam e ostentavam possuí-las. Ainda assim, exerciam grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. Eis porque eram tão poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar em Deus, na imortalidade da alma, nas penas eternas e na ressurreição dos mortos. Jesus ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, e quando se referia ao que estava escrito na lei, preferia sempre o espírito que vivifica ao invés da letra que mata. Por isso, empenhou-se durante toda a sua missão em desmascarar a hipocrisia dos fariseus e, em consequência, transformou-os em inimigos enfurecidos. Foi por essa razão que os fariseus se uniram com os príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e crucificá-lo. Doutores da lei. No judaísmo, eram aqueles que conheciam a lei a fundo e a interpretavam para o povo. Possuíam a autorização do sumo sacerdote para ensinar no templo. Eram conhecidos como rabi. Escolástica. Pode ser definida como o conjunto de elaborações filosóficas dos doutores da Igreja ao longo de toda a Idade Média, ou seja, do século X ao século XVII. Essa filosofia, cheia de formalismos e sutilezas de linguagem, buscava conciliar a fé com a razão. O ensino escolástico na época medieval contribuiu para a manutenção do poder da Igreja Católica, que se considerava como guardiã dos valores espirituais e morais de toda a cristandade. Entre os seus membros mais ilustres está São Tomás de Aquino. O espírito que vivifica ao invés da letra que mata. O espírito que vivifica representa o espírito imortal, aquele que vai acumulando ensinamentos e qualidades ao longo do tempo. A letra que mata fazia alusão aos fariseus, que, apesar de conhecerem as leis, não as seguiam corretamente e, por consequência, não teriam paz. Escribas. Era o nome dado, em princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus.
Mais tarde, a designação de escriba foi aplicada especialmente aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Pensavam do mesmo modo que os fariseus, compartilhando com eles os mesmos princípios e a mesma antipatia pelos inovadores. Eis porque Jesus também os reprovava, assim como fazia com os fariseus. Sinagoga, do grego sunagogue, reunião, assembleia, congregação. Na Judéia, havia apenas um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde eram celebradas as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a Páscoa, a da consagração e a dos tabernáculos. Foi durante estas festas que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam templos, somente sinagogas, que eram edifícios onde os judeus se reuniam nos dias de sábado para fazer orações públicas, sob a direção dos anciões, dos escribas ou dos doutores da lei. Nas sinagogas, também era feita a leitura dos livros sagrados, seguida de explicações e comentários. A participação era aberta a todos, e foi por esse motivo que Jesus, mesmo não sendo sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas passaram a servir de templo para a celebração do culto nas cidades onde eles foram morar. Páscoa, festa anual que os judeus celebravam em memória de sua saída do Egito. Festa anual que os cristãos celebram em memória da ressurreição de Cristo. Consagração, festa que comemorava a vitória dos judeus, liderados por Judas Macabeu, sobre os gregos e os sírios. Livres da dominação grega, os macabeus dão início à purificação do templo em Jerusalém. Em 25 de dezembro do ano 162 a.C., eles realizam com grande celebração a consagração de um novo altar. Esta festa tem a duração de 8 dias, pois representa os 8 dias que o grande candelabro de 7 pontas voltou a ficar aceso no interior do templo. Esse fato foi considerado um milagre, pois havia óleo para mantê-lo aceso apenas por um dia. Tabernáculo. Era uma grande barraca na qual os judeus realizavam os atos de adoração durante o período em que andaram pelo deserto, após terem saído do Egito. O tabernáculo continuou a ser usado até a construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Saduceus. Seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C. Foi assim chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição e nem na existência de anjos bons e maus. Entretanto, acreditavam em Deus e, mesmo não esperando nada após a morte, serviam-no por interesse no recebimento de recompensas meteorológicas que, segundo eles, provinham somente do Criador. A satisfação dos sentidos físicos era para eles o objetivo principal da vida. Quanto às Escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político em constante oposição aos fariseus. Deístas são aqueles que rejeitam toda espécie de revelação divina e, consequentemente, a autoridade de qualquer igreja. Entretanto,
aceitam a existência de um Deus sem atributos morais e intelectuais e que poderá ou não ter influído na criação do universo. Essênios ou Esseus. Seita judaica fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e eram rigorosos quanto à prática de todas as virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a prática da escravidão e da guerra, possuíam bens em comum e se dedicavam à agricultura. Eram contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade da alma, e também aos fariseus com suas rígidas práticas exteriores e virtudes apenas aparentes. Mesmo assim, os essênios nunca tomaram parte nas disputas que dividiam os saduceus e os fariseus. Seu estilo de vida assemelhava-se ao dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita, antes de começar sua missão pública. O certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele a tenha adotado, e tudo que foi escrito sobre esse assunto não tem comprovação. Macabeus. Relativo a Judas Macabeu, que liderou a revolta ocorrida na Judéia contra o domínio grego-sírio, por volta do ano 160 a.C. O nome Macabeu provém do idioma siríaco e significa martelo, ou seja, Judas, o martelo. Esse nome foi dado a Judas em reconhecimento à sua bravura em combate. A morte de Jesus. É um livro supostamente escrito por um irmão essênio e que não possui autenticidade comprovada. Foi escrito com o objetivo de servir a uma determinada opinião e traz em si mesmo a prova de sua origem moderna. Nota de Allan Kardec. Terapeutas. Do grego terapeutai, derivado do verbo terepeuein, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Eram os membros de uma seita judaica da época de Cristo e viviam principalmente na cidade de Alexandria, no Egito. Possuíam uma grande afinidade com os essênios e também adotavam o princípio da prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam, dedicavam-se à contemplação e tinham uma vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu da escola platônica em Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas como sendo uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja acreditavam que os terapeutas eram cristãos. Mesmo que tenham sido judeus ou cristãos, assim como os essênios, eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Pais da Igreja. Padres da Igreja de grande cultura. Entre eles se destacam Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Foram os teólogos e mestres doutrinários dos primeiros séculos do cristianismo. Eles foram responsáveis, em grande parte, pela elaboração das doutrinas cristãs, tal como as conhecemos hoje.